13 de setembro, Santa Notiburga, empregada do ano de 1313. Rattenberg, sobre o Inn, pequena aldeia do Tirol, é a terra natal de Notiburga. Os pais eram camponeses e educaram a filha no santo temor de Deus e na prática das virtudes cristãs. Notiburga era um modelo de virtudes que devem ser o adorno da donzela cristã. Era principalmente a caridade e a bondade do coração que todos nela admiravam e que tanto a fazia adiantar-se na santidade. Tendo 18 anos, empregou-se a serviço dos senhores de Rothenburg, e nessa colocação pôde satisfazer, como satisfez, os desejos ardentes de socorrer os doentes, pobres e necessitados. Os amos, Conde Henrique e sua mulher Juta, ambos muito piedosos, davam-lhe ampla liberdade para exercer a nobre missão de esmoler. As esmolas que a fiel empregada distribuía cotidianamente atraíam as bênçãos do céu sobre a família. A esmola material, Notiburga unia sempre a esmola espiritual, a palavra consoladora, o conselho prático, a exortação que fazia aos pobres, de andarem sempre na conformidade com a santa lei de Deus. 6 anos ficou Notiburga no castelo de Rothenburg, quando morreram os amos. Estimada por todos, quiseram o jovem conde e sua mulher, Otília, que permanecesse no emprego. Otília, porém, não era caridosa, e vendo Notiburga distribuir tanta esmola, aborreceu-se e determinou que os restos da comida, em vez de serem dados aos pobres, como acontecia até então, fossem aproveitados para os porcos. Para que nada faltasse aos pobres, Notiburga tirava, então, do que era seu, continuando assim a praticar a caridade à própria custa. Tanto mais se indignava a fidalga, que na beneficência da empregada viu uma humilhação para a patroa. Não mais se contendo, relatou tudo ao marido, acusou Notiburga de deslealdade, queixou-se do ajuntamento de pobres e necessitados em sua casa, o que ao seu ver era um abuso. Chegou até a chamá-la de ladra. O conde quis pessoalmente verificar o que havia e não havia, e surpreendeu. Notiburga, quando ia visitar os pobres, levando como de costume alguma provisão no avental. Que é que levas no avental, Notiburga? Deixa-mo ver, disse-lhe o conde. Notiburga, com muita naturalidade, abriu o avental e mostrou-lhe pão e carne, restos da refeição que guardara para os pobres. O conde, assim conta a lenda, viu apenas uns gravetos, do que muito se admirou. Dessa maneira ficou rebatida a acusação da condessa, a qual, em vez de dar a coisa por acabada à maneira de pessoas rancorosas, maliciou o procedimento de Notiburga, como se esta quisesse metê-la ridículo. Quando Notiburga voltou para casa, foi recebida grosseiramente pela condessa, a qual, não satisfeita de cobrir os baldões, a empregada demitiu-a do serviço. Notiburga sofreu tudo calada, saiu do castelo e empregou-se numa fazenda. A vida solitária da roça, os trabalhos em casa e no campo muito lhe agradaram. Algum tempo depois, soube que a condessa tinha adoecido gravemente. Notiburga, que por completo desconhecia o rancor, foi ao castelo para fazer uma visita à senhora, de quem tantas injustiças sofrera. A condessa mandou entrar, recebeu-a muito bem e pediu-lhe perdão de tê-la tratado tão asperamente. Notiburga comoveu-se com a triste condição em que achava a antiga patroa. Tornou-se-lhe fiel enfermeira, até que a morte a livrou dos padecimentos. Morta a condessa, Notiburga voltou ao serviço do campo. Aconteceu que na tarde de um dia, era um sábado, Notiburga, ao toque do Ângelus, como era de costume, quisesse dar por terminado o trabalho, pois fora essa a condição sob a qual se empregara, de poder dispor do tempo depois do Ângelus e na véspera de dias santos. O feitor insistiu para que aquele dia fosse cortado todo o cereal que estava no campo. Vendo a insistência resoluta e enérgica do homem, Notiburga levantou ao céu a gadanha e disse: Esta gadanha há de decidir a questão. Retirando a mão, a foice conservou-se suspensa no ar. Ao ver tal maravilha, o feitor pediu perdão à donzela e prometeu doravante respeitar o contrato e não mais exigir trabalho depois do Ângelus. O conde Henrique sofreu ainda muitas outras contrariedades e os infortúnios vieram-lhe uns sobre os outros. O maior foi a inimizade do irmão Sigefredo, que lhe invadiu o território devastando.
O conde lembrou-se então de Notimburga e das injustiças que lhe foram feitas, dos maus tratos de que tinha sido objeto, atribuindo a má sorte a essa circunstância. Pessoalmente foi ter com a donzela, convidando-a, garantindo-lhe ser dada liberdade no exercício das obras caritativas. Notimburga atendeu ao pedido do conde e sua volta a Rattenberg deu aos habitantes muita alegria. A segunda esposa do conde era como Notimburga uma verdadeira mãe para os pobres. Era visível como pela volta de Notimburga ao castelo para lá voltaram a paz e a concórdia. Sigefredo, à insistência dela, reconciliou-se com o irmão e chegou a gozar de grande prestígio. A santa ficou a serviço do castelo do conde até o fim dos seus dias, isto é, 18 anos, e morreu a 14 de setembro de 1313. O quarto ocupado por Notimburga foi transformado em capela, e sobre o túmulo da santa, na capela de São Roberto, em Eben, foi construída uma bela igreja. A festa de Santa Notimburga é comemorada no dia 14 de setembro. Santa Notimburga, rogai por nós.